Abra sua Bíblia aí, lá no livro de Amós. Os profeta Amós, aí no Antigo Testamento. Deixa ela aberta aí. Esse mês de julho a gente vai iniciar aí uma nova série de pregações, de ensino a respeito do tema entre a justiça e a corrupção, que faz parte de todo um pensamento, de todo o ensino que a gente tem desenvolvido na igreja, dentro do tema compaixão, né, que a gente tem como Ministério Sal da Terra, que a gente está aliançado aí, que a gente está trabalhando esse ano. Então, para esse mês de julho, todos os domingos de manhã e à noite a gente vai estar abordando esse tema, entre a justiça e a corrupção. E o profeta Amós, cara, ele é muito louco, porque quando fala-se de justiça social, ele foi o cara. Ele foi o profeta que apontou, que deu o grito a respeito do que estava acontecendo ali em Israel. Na época em que ele viveu, mais ou menos entre 760 anos antes de Cristo, ele profetizou sobre o povo de Israel a respeito da injustiça que a galera estava vivendo, estava praticando. E para a gente poder entender um pouquinho sobre o livro de Amós, a gente precisa entender um pouco o contexto que ele foi escrito, o contexto em que esse profeta ele foi levantado por Deus. E lá a gente vai ver, lá no capítulo 1, a partir do versículo 1 aí, ele fala: esta é a mensagem a respeito do povo de Israel, que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas da cidade de Teoca. Isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Amós disse: do monte de Sião, em Jerusalém, o Senhor Deus fala alto, e a sua voz parece o trovão. Os pastos murcham e tudo seca no Monte Carmelo. Até aí por enquanto. Então aqui no capítulo 1 a gente vê que Amós ele foi levantado quando o rei Uzias ele estava reinando sobre Israel. E quando a gente vê lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, do versículo 1 ao 23, ele vai falar sobre o reinado do rei Uzias. E lá a gente vai ver que esse rei, ele foi um cara que fez tudo certo, ele era abençoado por Deus, e foi um período da história ali de Israel onde o povo, onde o reino, ele prosperou. Israel, ele avançou, Israel, ele cresceu, Israel aumentou o seu poder, e Uzias fala lá que a cada tempo que passava ele se tornava mais poderoso e mais conhecido. Não só apenas ali em Israel, mas em toda a sua região, até o Egito fala. E esse tempo foi um tempo em que o povo de Israel, os comerciantes, a economia, a política, tudo prosperou. Uzias ele foi um cara que temeu a Deus. Quando a gente olha lá nos livros de Reis e de Crônicas, a gente vê toda a história e como que foi cada reinado de cada rei. E esse cara, ele foi um cara que temeu a Deus. Ele reinou segundo aquilo que era a direção de Deus. E Deus o abençoava. Deus o abençoava. Ele não adorou outros ídolos, ele não fez postes, ídolos, não adorou outros deuses, mas ele adorou a Deus tão somente. E por isso Deus o abençoou em todo o seu reinado. E aí Israel prosperou. Mas quando Deus levanta o profeta Amós dentro desse contexto, Israel estava vivendo uma aparente prosperidade financeira, econômica, política. O povo estava vivendo uma aparente felicidade, porque as coisas iam bem, porque tudo que esse rei ele empenhava em fazer, as coisas davam certo. Quando ele saía para ir para as guerras, eles venciam. Quando eles iam buscar e expandir o seu território, eles conseguiam. E aquilo foi criando um ambiente onde o povo ele começou a ser explorado.
os moradores, os habitantes, os cidadãos de Israel, eles não acompanhavam essa prosperidade com que o rei e os governantes eles estavam vivendo ali naquela época. E aí, isso favoreceu tão somente os comerciantes e a corte. Mas quem sustentava todo esse regime, toda essa sistemática, era o povo, era o pobre. E quando eu olho para o livro de Amós, quando eu vejo todo esse contexto, eu vejo nosso país. Eu vejo como que se parece com o Brasil. Porque toda a injustiça social era praticada ali. E Israel era o povo escolhido de Deus. Israel foi o povo levantado por Deus, foi escolhido por Deus, e aquele povo tinha o conhecimento de quem era Deus. Mas ao invés deles usarem tudo isso que estava acontecendo com eles ali naquela época para poderem beneficiar, para poderem ter uma divisão melhor em tudo aquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo, eles iniciaram um sistema, eles viveram de maneira que não agradavam a Deus, praticando toda uma injustiça social. E aí foi aonde Deus levantou o profeta Amós para falar: gente, está tudo errado. Isso tudo aí que vocês estão vivendo, vocês estão achando que está massa, que está bom, está tudo errado. Eu não estou me agradando quanto a isso. E aí era o povo que era vendido como escravo, era o povo que pagava impostos injustamente, era o povo que sustentava toda a riqueza do rei, todos os governantes, e o povo vivia numa miséria total. O povo era explorado. O povo estava sofrendo. Enquanto os reis, a rainha, os governantes, os comerciantes, eles estavam lá nos seus palácios, se esbaldando no ouro, na riqueza, em tudo aquilo que eles conseguiam comprar, com tudo aquilo que eles estavam vivendo de prosperidade, o povo estava sofrendo. O povo estava numa miséria sem fim. E aí Deus levanta o profeta Amós. Deus levanta o profeta para falar para o povo de Israel, para o rei de Israel, para o rei Uzias, para os governantes de Israel, que Deus não estava se agradando daquilo. Apesar de ter uma aparência de prosperidade, Deus não estava se agradando, porque os pobres estavam sendo explorados, porque as pessoas estavam sendo oprimidas. Enquanto o rei, enquanto os governantes estavam se esbanjando no dinheiro, na comida, as pessoas estavam passando fome. As pessoas não estavam tendo sequer o básico para viver. E Amós foi levantado no meio desse contexto, para falar e para apontar o pecado, para falar a respeito daquilo que Deus não estava se agradando. E aí a gente começa a ver, quando a gente começa a caminhar pelo livro de Amós, ele é muito direto. Lá no capítulo 5, a partir do versículo 7, ele fala assim, aqui ele já está começando a profetizar, a falar para o povo: olha, povo, em vez de vocês praticarem justiça, vocês praticam a injustiça, que causa amargura e não respeitam o direito dos outros. Versículo 10: vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. Por isso, vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das belas parreiras que plantaram. Eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam os direitos dos pobres. Capítulo 8, versículo 4. Escutem, vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui desse país. Vocês dizem: quem dera que a festa da lua nova já tivesse terminado para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado tivesse passado. Aí começaríamos a vender o trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsos e vendendo trigo que não presta.
Os pobres não terão dinheiro para pagar suas dívidas, nem mesmo os que tomam dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias. Assim eles se venderão a nós e serão nossos escravos. Então o profeta Amós ele começa a denunciar, ele começa a falar, olha gente, está tudo errado. Enquanto vocês estão se engordando, enquanto vocês estão aí nadando em dinheiro, as pessoas estão morrendo. As pessoas estão passando por necessidade. Enquanto vocês estão cobrando impostos demais, enquanto vocês estão se corrompendo no dinheiro, as pessoas elas estão morrendo. Elas estão passando por necessidade. E aí ele começa a apontar, ele começa a falar contra os ricos, ele começa a falar sobre os palácios cheios de ouro, ele começa a falar da opressão, ele começa a falar da exploração dos mais fracos, da religiosidade, do roubo, do suborno, da propina que os juízes aceitavam para poder serem injustos. Ele começa a falar de tudo. Dos impostos mal distribuídos, da corrupção. Eu falei, velho, ele está falando do Brasil, mano. Ele está falando de nós. Que é isso? E eu fiquei pensando, Deus, o que o Senhor quer falar a respeito disso, né? O que está no seu coração para que a gente possa abrir os nossos olhos, para que a gente possa de alguma forma se atentar quanto a isso? Porque não tem como a gente ver toda a injustiça social, não tem como a gente ver como o nosso país está caminhando e a gente ficar quieto, a gente ficar parado. Deus ele levantou a sua igreja, Deus ele levantou cada um de nós aqui para ser o quê? Sal da terra, luz do mundo, para que a gente possa denunciar as injustiças sociais, para que a gente possa se colocar como referência daqueles que vão trazer a equidade, a justiça. Porque bem-aventurados aqueles que buscam, aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, é isso que fala lá em Mateus. Então Deus é um Deus que se preocupa com a justiça. Deus ele está preocupado com a causa do mais fraco, do mais necessitado, daquele que não tem condições por si só de ter uma voz. Então nós precisamos ser a voz desse povo. Nós precisamos ser a voz daqueles que vão clamar, como Jeremias, outro profeta também que a gente precisa ler mais. Ele gritava, violência, violência. Porque ele também foi levantado por Deus no meio de uma geração que estava totalmente perdida. E Jeremias gritava, violência, violência. E ele anunciava, e ele apontava. Ele falava a respeito disso. E ele foi perseguido, assim como Amós, porque ele falava a verdade. Porque ele era usado por Deus para poder denunciar aquilo que estava de errado. E Deus está nos chamando, Deus está nos levantando, para que eu e você, nós possamos ser profetas do Senhor nessa geração. Para que a gente não venha se contentar, para que a gente não venha achar que é isso mesmo. Para que a gente não venha se conformar com esse mundo. Se conformar que o rico vai ficar cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, como fala a música lá, né? A gente não tem que se conformar com isso, velho. E Deus levantou Amós para ser essa voz profética nessa geração. Israel, ele achava que eles eram a última bolacha do pacote por terem sido escolhido o povo de Deus. E eles achavam que o castigo e o juízo de Deus não iria vir sobre eles. E aí Deus começa a falar, a martelar e a bater no povo de novo. E aí lá no capítulo 4, a partir do versículo 4, ele fala: o Senhor Deus diz, povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão ao santuário de Betel e a de Gilgal, e ali pequem à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios, e de 3 em 3 dias deem os seus dízimos. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus, e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso? Deus estava falando, olha, vocês querem continuar pecando?
Vocês querem continuar achando que está tudo certo? Vocês pegarem todo esse dinheiro que vocês estão explorando do meu povo e chegar e apresentar os seus dízimos e sair para a rua contando e declarando para todo mundo como vocês são religiosos, como vocês são bons. Mas eu não me agrado disso, porque esse dinheiro é sujo. Esse dinheiro está matando as pessoas. Dinheiro de corrupção, dinheiro de escravidão, dinheiro de impostos injustos. E vocês vêm à minha casa entregar isso para mim como se isso fosse a coisa mais linda do mundo. E eu estou falando, eu não me agrado disso, porque esse dinheiro é sujo. É por isso que Deus fala que Ele quer o nosso coração. É por isso que quando Jesus olha aqueles religiosos colocando as suas ofertas, os seus dízimos lá no gasofilaço, Ele olhou só para aquela mulher, que tinha uma moeda. E foi dela que Ele falou, porque Ele estava olhando para o coração dela. Ele estava olhando que aquela oferta que aquela mulher estava dando, era de todo o seu coração. Que aquela moeda, que aquele dinheiro que ela estava colocando ali, era tudo que ela tinha para viver. Deus, Ele não estava olhando para os religiosos, que às vezes estavam colocando envelopes, estavam colocando grandes quantias ali, porque Ele sabia a origem, a procedência, Ele sabia o motivo, a razão, porque que aqueles religiosos estavam colocando aquele dinheiro ali. E é a mesma coisa que Ele estava falando aqui. Ó. Não adianta nada você colocar um dinheiro, você colocar a sua oferta no altar, se no seu coração você está buscando outras coisas. Se esse dinheiro veio de origem ilícita, de corrupção, de roubo. Olha, eu não quero, eu não preciso. Era isso que ele estava começando a apontar aqui. Aí lá no capítulo 5, no versículo 21, ele continua a bater. O Senhor Deus diz ao seu povo: eu odeio, eu detesto as festas religiosas. Não tolero as suas reuniões solenes. Essa passagem aqui ela é conhecida, não sei se muitos de vocês conhecem, mas é bom a gente pegar o contexto onde ele falou isso, né? Que é em meio a tudo isso que eu estou falando. Versículo 23. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir as músicas de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja um rio que não para de correr. Pesado, velho. Pesado. Deus está falando para o seu povo, o povo que Ele escolheu. Fala, olha, está vendo todos esses rituais que eles estão fazendo? Está vendo todo o dízimo que você traz? Está vendo todas essas ofertas? Esse incenso que você queima? E aí quando a gente vê lá no Antigo Testamento todos os rituais que eles tinham que fazer naquela época, e era coisas minuciosas, era muitos detalhes, Deus vira e fala, olha, eu não aceito. Não adianta vocês ficar fazendo isso, você está pagando de religiosos, porque eu não quero isso. Porque a mão de vocês está suja. Porque o coração de vocês está sujo. Vocês estão achando que vocês estão prosperando, que vocês estão crescendo. Mas tem pessoas morrendo. Tem pessoas sendo negligenciadas nos seus direitos básicos. Então, é melhor parar com isso tudo. É melhor vocês parar com esse barulho das suas canções. E ao invés disso, vocês coloquem panos de saco em sinal de arrependimento. Ao invés disso, que vocês busquem a justiça, que haja honestidade, assim como um rio que não para de correr. Deus, Ele não estava querendo o sacrifício das ofertas. Deus, Ele não estava querendo o dinheiro. Deus, Ele não estava querendo que o incenso fosse queimado, mas Ele queria ali a justiça. Ele queria
que o povo lavasse as suas mãos e o seu coração. Que os governantes, eles se arrependessem e vissem que tudo aquilo que eles estavam fazendo estava errado. E aí eu me pergunto, qual é a nossa responsabilidade? Na nossa geração, no momento em que nós vivemos, nessa bagunça política que o Brasil vive, qual é a responsabilidade da igreja? E quando eu falo a igreja, somos nós, é eu, é você, juntos. Será que a gente fala mal dos políticos? Será que a gente é mestre de fazer textão no Facebook, de compartilhar vídeo? Mas na primeira oportunidade que a gente tem a oportunidade em que um troco, que a gente vai comprar algo na padaria, ele é passado a mais, a gente finge que não viu. Na primeira oportunidade a gente rouba, a gente mente, a gente faz que não viu, a gente fura a fila, nas coisas pequenas. E aí a gente quer protestar, a gente quer denunciar, mas na nossa vida, as pequenas coisas ainda estão nos matando. Como que nós queremos ser referência? Como que nós queremos ser um povo que vai brilhar, que vai anunciar a glória de Deus? Se na nossa vida a gente não consegue ser justo, a gente não consegue praticar a justiça de Deus com aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, nós não conseguimos ser honestos. Então não adianta nada, às vezes, se a gente mudar todos os políticos e colocarem outros lá, se no nosso coração, se o coração do povo não for transformado, se o coração das pessoas não for transformado. Deus, ele abomina a injustiça. Deus, ele abomina a religiosidade. Deus levantou a igreja para ser voz dele aqui na terra. Então nós precisamos nos envolver. Nós precisamos de alguma forma encontrar qual é o nosso papel na sociedade. Nós precisamos encontrar as ferramentas que Deus tem colocado nas mãos de cada um aí, para que a gente possa manifestar essa justiça, para que a gente possa ir de encontro àquele que não tem voz, àquele que não tem vez, àquele que é fraco, àquele que é oprimido, àquele que é explorado. Nós precisamos ser a voz desse povo. E nós, como Ministério Sal da Terra, nós temos várias frentes de trabalho com relação a isso. Às vezes você acha que a gente não faz nada, mas o Ministério Sal da Terra tem várias frentes. Uma delas é a missão, né? Que a gente trabalha junto, que a gente coopera, que o Christian está lá trabalhando no abrigo, tem a Cecília também. E 5% de tudo aquilo que é arrecadado aqui nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, é destinado a isso. Onde o ministério ele destina a obra de ação social, a tudo aquilo que o ministério tem realizado. Nas UAIs, na saúde. Então a igreja tem que se envolver. A igreja ela precisa sair dessas paredes e manifestar a glória de Deus. Porque não adianta nada a gente fazer um louvor massa, a gente ter uma comunhão massa, a gente vir na igreja, no prédio, se reunir, receber uma palavra. Se na segunda-feira de manhã, parece que a gente já se esqueceu de tudo. E a gente vive a nossa semana como um leão querendo matar aquele que está na nossa frente. A igreja ela tem que se envolver. Eu e você, nós precisamos sair dessas quatro paredes e gritar: injustiça, violência. Nós não podemos nos conformar com o índice de violência que está nessa cidade. Nós não podemos nos conformar com pessoas que não têm o básico para viver.
A gente tem feito aí a campanha do agasalho, que ainda não acabou, você pode continuar trazendo. A gente vai continuar levantando cesta básica, mas a gente precisa entender o nosso papel. A gente precisa entender que nós fomos chamados para ser sal da terra, ser luz do mundo. Ou a gente vai esperar chegar ao ponto de Deus levantar outro profeta para falar que ele não se agrada das nossas reuniões, que ele não se agrada da nossa religiosidade, mas ele está vendo o nosso coração, ele está vendo qual que é a motivação do nosso coração. Queria chamar os meninos aí do louvor para a gente poder orar. E durante todo esse mês a gente vai estar falando a respeito disso. Essa noite eu queria dar apenas um panorama, uma introdução para que a gente pudesse entender em qual contexto Amós ele foi levantado por Deus. Era nesse contexto de injustiça. Era nesse contexto em que o povo de Deus, o povo levantado por Deus, tinha se esquecido que Deus ele se agradava mais da justiça, da honestidade, do que com os ritos religiosos. Então, meu irmão, deixa o Espírito Santo de Deus queimar no seu coração aí. Desliga o piloto automático da vida e deixa o Espírito Santo de Deus tocar nos seus olhos, tocar no seu coração, para que quando você vê uma notícia ruim na internet, na televisão, isso doa seu coração. Às vezes não dói porque não foi com a gente, não foi com um parente nosso, não é alguém da nossa casa que está passando por necessidade, então às vezes a gente não se importa, a gente não se interessa, a gente não se move, a gente não se compadece, porque compaixão é isso, é a gente se compadecer pelo outro, e se mover em favor do outro, e fazer alguma coisa para mudar a realidade do outro, para mudar a realidade das cidades. A palavra de Deus fala para a gente orar pela cidade, para que a paz de Deus possa se repousar sobre a cidade. E assim como é a igreja, assim vai ser a cidade. Então por que às vezes, por que as cidades estão tão destruídas, sendo que o número de cristãos, às vezes, cada ano mais cresce? O número de evangélicos mais cresce, o número de igrejas cresce. E por que o índice de violência cresce? O índice de desigualdade social cresce? É porque nós estamos voltados apenas para nós mesmos. Nós estamos olhando apenas para a nossa barriga, para a nossa fome, para o nosso umbigo. E a gente tem se esquecido. Assim como Israel se esqueceu ali nesse momento. Deixa o Espírito Santo de Deus ir falando aí no seu coração. Eu queria ler lá em Jeremias, capítulo 20, versículo 7. Ó Senhor Deus, Tu me enganastes, e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a Tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor, e não falarei mais em Seu nome, então a Tua mensagem fica presa dentro de mim, e queima como um fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la, e não posso mais aguentar. Jeremias ele pensou em desistir, porque ele foi perseguido, por anunciar, por declarar, por proclamar a palavra de Deus, por denunciar o erro, o pecado. E aí ele chega num ponto em que fala, não, eu não quero mais, porque todo mundo está zoando de mim, todo mundo zomba de mim.
E aí Deus vem como um fogo, como uma chama, e queima no coração dele. Aí ele fala: eu não consigo aguentar, eu não posso suportar isso. Então eu vou anunciar, eu vou falar, eu vou proclamar. Então que assim seja na nossa vida. Que o fogo do Espírito Santo de Deus possa queimar no nosso coração, para que a gente não possa guardar isso dentro de nós. Para que quando a gente vê uma injustiça sendo praticada, e aí seja em todos os níveis, aonde Deus tem te colocado, que você possa ser voz de Deus, que você não venha se conformar, que você não venha se assentar na roda dos escarnecedores e escarnecer com eles, mas que você possa ser voz de Deus, que você não se envergonhe do Evangelho, que você não tenha medo de falar a palavra de Deus, de anunciar, de proclamar. A palavra de Deus fala que aqueles que buscarem viver uma vida correta e anunciar a palavra de Deus, eles vão ser perseguidos. Mas é isso mesmo. Vai haver perseguição, vai haver zombaria, a galera vai zoar, mas Deus vai nos levantar. Deus vai te levantar. E aí lá em Amós, no capítulo 7, o rei manda um cara lá falar com Amós, porque Amós estava falando demais e o rei não estava gostando daquele assunto. E aí um tal de Amazias vai falar com Amós. E aí ele fala: Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim: Jeroboão morrerá numa guerra e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Depois Amazias disse a Amós: fora daqui, seu profeta, volte para a sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com suas profecias. Pare de profetizar aqui de Betel, pois este é o santuário onde o rei adora. Este é o templo principal do país. Amós respondeu: não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando, sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras, mas o Senhor mandou que eu deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a mensagem ao povo de Israel. Então, meu irmão, Deus está te levantando como profeta nessa cidade, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade, na sua família, no meio de seus amigos, para ser profeta do Senhor. Não se conforme, não se cale, não se envergonhe. No nome de Jesus. Feche seus olhos aí, vamos estar orando.